O político e militar mexicano, uma vez, falou uma frase que ficou marcada na história do México e da América Latina. Pobre do México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos da América. Essa frase pode também ser dita, usada nos discursos de toda a América Latina, de toda a América Latina. Os Estados Unidos da América, como nós já falamos aqui dezenas de vezes, conseguiu substituir de forma muito eficaz o colonialismo e o imperialismo europeu e inglês no domínio e na exploração da América Latina. É tanto que, para muitos especialistas, ainda hoje a América Latina é uma espécie de quintal dos Estados Unidos. E tem um detalhe importante. O latino-americano ele é visto como um subcidadão, como uma subraça. O latino-americano é aquele, como os mexicanos em geral, trabalhadores e trabalhadoras, que faz o trabalho que a grande maioria dos estadunidenses não querem fazer. Não querem fazer. Que são os trabalhos muito pesados e muito mal remunerados. Mas por que vão para lá? Porque os países da América Latina, roubados, assaltados, vilipendiados, maltratados pelo colonialismo europeu, depois pelo imperialismo inglês, depois pelo imperialismo estadunidense, teve as suas riquezas roubadas e teve a sua soberania, se não completamente roubada, desmantelada para que aqui surgissem países com condições de manter as suas populações com uma vida melhor. Então, se você lê Galeano, por exemplo, As Veias Abertas da América Latina, você vai entender o que eu estou falando. As riquezas daqui alimentaram a Europa e, ao longo do século passado, e ainda hoje, alimentam os Estados Unidos da América. Mas, Gilbert, como é que isso não tem lógica? Lá tem tanta gente, população de rua, nas grandes cidades, nas médias cidades. Quando eu digo que enriquece os Estados Unidos, eu não estou dizendo que essa riqueza que sai daqui, que saiu daqui, vai para o povo dos Estados Unidos, para a classe trabalhadora dos Estados Unidos. Não. As riquezas que saem daqui vai para um grupinho de super ricos que dominam aquela nação, como acontecia com Portugal, depois com a Inglaterra, e por aí vai na época do colonialismo e na época do imperialismo inglês, aqui na região da América do Sul e do Caribe, América Central. Esses são fatos históricos, fatos que você pode encontrar pesquisando, que são importantíssimos para a gente entender a nós latino-americanos. Então, eu vou repetir: o latino-americano que chega nos Estados Unidos, de todos os países, não é só o mexicano, não, eles são subcidadãos. Eles são de segunda classe. Esse é um ponto fundamental que a gente precisa entender. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar, né, com a vitória, né, tudo indica que já está tudo sacramentado, com a vitória do Trump, com a volta do Trump ao poder nos Estados Unidos, a família Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais dele ridícula, né? É o suprassumo do viralatismo. É uma coisa vergonhosa a gente assistir. Eu não vou mostrar para vocês. E foi essa matéria, lá no Diário do Centro do Mundo, que tem o seguinte título: Inelegível Bolsonaro se derrete por Trump, celebra a vitória nos Estados Unidos da América e pede segunda chance para o Brasil. Foi essa matéria, repito, que está no Diário do Centro do Mundo, que nos inspirou a fazer essa conversa com vocês. E para mostrar que o delírio desse miliciano é colossal, eu quero trazer para vocês, além dessa frase do Porfírio Dias, eu quero trazer para vocês um pouco mais sobre a indústria armamentista norte-americana, que lucra atualmente com as guerras da Ucrânia, com o genocídio em Gaza, e já está atiçando, por exemplo, Taiwan, como sempre fez, e outros conflitos no mundo, para poder manter uma indústria bélica muito, muito poderosa. A indústria bélica americana tem se consolidado como um motor de conflitos globais. Nos últimos anos, as vendas de armamentos pesados dos Estados Unidos cresceram cerca de 17% e já chegam a 107 países no mundo. A indústria bélica dos Estados Unidos é composta não apenas por uma, duas, três, quatro, cinco empresas, mas são mais de 14 mil empresas que fornecem armas para o governo dos Estados Unidos, para a OTAN, para a Ucrânia, para Taiwan, para o mundo.
é uma indústria realmente poderosíssima, poderosíssima. Segundo o Pentágono, os Estados Unidos da América têm 865 bases militares em cerca de 130 países. E repito, não tem um único golpe que aconteceu do México para cá, lá do Rio Grande, México, Estados Unidos, na fronteira, até aqui o sul da Patagônia chilena e Argentina, que os Estados Unidos não têm ajudado. Vou te dar um exemplo bem próximo da gente. Agora, em 2016, pelo que a gente tem lido, pesquisado, os Estados Unidos pode ter dado carta branca, ter avalizado o golpe do impeachment que derrubou a Dilma Rousseff. Então, todos os males seria exagero, mas uma grande parte dos males que essa parte do mundo vive, que é uma das mais pobres do mundo, que é a América Latina, vem primeiro da colonização europeia, segundo do imperialismo britânico e terceiro do imperialismo estadunidense. Os Estados Unidos da América, que se formaram a partir da criação das 13 colônias no leste do país, do que é hoje o país, se expandiu para o oeste, assassinando seus povos indígenas. Não ficou quase nenhum. Ali nasceu o imperialismo, primeiro interno e depois externo. O externo começa com o roubo das terras mexicanas. Pergunta para o Zapata. Pergunta para as lideranças populares da história mexicana que você vai entender. E depois ele sai para a América Central, Caribe e chega na América do Sul. É essa máquina de guerra que não faz bem para ninguém no mundo, na América Latina, nem internamente, porque as grandes cidades e médias cidades dos Estados Unidos têm as maiores populações em pessoas em situação de rua do planeta. Então eles não fazem bem para ninguém. Ao contrário, eles fazem muito. Vide o genocídio palestino. São mais de 43 mil pessoas assassinadas. Dessas, mais de 15 mil crianças e mulheres, patrocinado pela máquina de guerra dos Estados Unidos da América. Então, é isso que o Jair Bolsonaro está celebrando. É isso que a horda bolsonarista está celebrando. E com um detalhe. O Bolsonaro acredita que o Trump pode influenciar no Brasil e impedir a prisão dele.